Salve, salve, manos, monas e minas. Aqui quem fala é seu amigo Cascola ZL, juntamente com meu mano Homer MC. Nós somos da Associação da Cultura de Hip Hop Viamão e esse é o nosso podcast As Ruas Falam, terceira temporada. E para quem não tá ligado, esse é um projeto financiado pela Aldir Blanc RS, Procultura, Secretaria de Cultura Rio Grande do Sul, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Deixa aquele salve aí pro nosso apoiador aí que fortalece no espaço do nosso podcast, o Portal Agora Mauro Lopes, daquele jeito. E hoje a gente tem uma convidada especial, ela que é multiartista, talentosa, empreendedora também. Conosco aqui hoje, Mariana Marmontel. Como é que estão? Fogo Negamari, salve, salve Negamari, boa tarde. Então, salve, gente, boa tarde, licença para chegar, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra para nós. E é isso, então, naquela do princípio de sempre, conta para nós, Negamari, primeiramente, como que tu conheceu a cultura hip hop? Então, eu sempre gosto de trazer o início de tudo, né, de cultura em geral, porque para conhecer uma cultura específica, antes a gente precisa conhecer o que é cultura, né? E eu conheço o que é cultura, o que é arte desde o meu quase nascimento, assim. Eu sou filha de uma produtora e artista e filha de um músico também. Sou filha da Silvia Abreu e do Mário Marmontel. Então, a minha mãe sempre gosta de dizer que nos meus primeiros 15 dias assim, de vida, eu já estava em um festival de música. Minha mãe, ela é produtora, né? Ela estava produzindo um festival. E aí, enfim, aconteceram aquelas intercorrências, né? Que a gente que trabalha com produção de eventos sabe como é que é. E a minha mãe comigo lá, recém-nascida no braço, teve que voltar aos trabalhos. Então, desde muito pequenininha, eu tive nesse meio cultural. A minha mãe, ela sempre trabalhou mais na parte de espetáculos teatrais, grupos musicais, e o meu pai, ele é músico, ele é saxofonista, ele também é flautista, autodidata, professor. Então a arte, ela sempre fez parte do meu dia a dia, né? E aí eu lembro de ter os meus primeiros contatos, assim, com rap, com hip hop, a partir do meu pai. E aí, diretamente, foi a partir de 2014, quando eu comecei a frequentar, como acho que grande parte das pessoas, né, aqui da região metropolitana e de Porto Alegre, foi através da Batalha do Mercado, quanto espectadora. E eu também fiz parte de um grupo que chamava Rap pela Rua, que era um grupo que tinha eu, o Tuts, o Matheus Sorriso, o GR, Felipe Godiana, alguns outros nomes também que continuam ativos até hoje aí no nosso movimento. O Trip também fazia parte. E o Rap pela Rua, ele consistia em um grupo de jovens muito pilhados, onde a gente fazia umas junções, assim, geralmente no centro de Porto Alegre, levando uma caixa de som e uma caixa de sapato, um microfone. Os MCs, eles ficavam ali, né, fazendo freestyle, e a nossa meta era arrecadar dinheiro para poder comprar equipamento e fazer eventos itinerantes, né, eventos de batalha, de shows em diferentes praças e espaços da cidade. Na época a gente era bem imaturo, né, o corre acabou não dando muito certo, assim, em relação ao rap pela rua em si, mas ele gerou bons frutos, assim, né? A gente tem pessoas ali como o Tudes, que já tinha naquela época algum tempo já de trajetória. Eu comecei ali e agora a gente está aí já em 2025, né? E desde então não parei dentro desse movimento hip hop, batalhas de rima. Sim, e esse mundo da batalha de rima, assim, para ti, a questão de apresentar, assim, como é que foi esse início, assim, tipo, apresentar batalhas, virar uma mestre de cerimônia de batalhas. Então, eu sempre gosto de trazer que nenhum dos grupos, organizações, batalhas, slams que eu faço parte, até então, nenhum eu fiz parte do início, né? Sempre foram movimentos que já aconteciam e no decorrer eu fui sendo convidada para integrar a organização, a apresentação. E a primeira batalha que eu apresentei na minha vida foi uma batalha que infelizmente eu não lembro o nome. Eu
não possuo memória, só um Google Drive, um Google Fotos que me ajuda a lembrar coisas assim. Mas a primeira batalha que eu apresentei, eu lembro de quem que veio o convite, que foi do Ash, na época era o vulgo dele. Christian Alves é o nome do mano, ele tá em atividade até hoje também. Nossa. Não mais tanto dentro dessa bolha, né, que a gente convive, mas ele segue o corre. E a primeira batalha que eu apresentei foi lá em Sapucaia com o Ash, e aí desde então nunca mais parei. A Batalha das Monstras também foi uma batalha que eu não fiz parte do princípio, mas se não me engano desde a segunda edição eu já estava também junto no corre. Então foi a partir disso, assim, desses convites, né, eu sempre gosto de trazer, né, eu não sou compositora, eu não sou... eu digo que eu não escrevo poesia, né, que eu sou o meu próprio poema, assim, então... Acredito que a minha vida, ela não deixa de ser tudo isso, né, que o hip hop traz, que o hip hop prega, mas eu não escrevo, né, eu não componho. Então, esse corre de mestre de cerimônia, ele veio a partir desses convites, e aí a partir disso eu comecei a me entender enquanto alguém que podia estar ali para além de espectadora, que é um papel muito importante, mas Sim. A gente que vive no movimento hip hop, Sim. A gente sabe o quanto faltam ter mulheres pretas em posições de liderança. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais a gente tem isso, mas na época, na batalha, a única referência que a gente tinha, e uma das maiores de todas, né, Areta Ramos. Salve sempre. Então é sempre bom trazer também, né, quem pavimentou esse espaço pra gente poder estar aí hoje. E como que foi pra ti adentrar nessa cultura de uma forma onde tu não era nem MC de batalha, era uma espectadora e acabou entrando de forma profissional na parte de coordenar e organizar os coletivos, sendo que tu mesma disse que não compõe, tão pouco batalhava. Como que foi esse trajeto para chegar na ideia de participar das organizações? Então foi por meio desses convites mesmo, assim, depois que veio dessa batalha lá de Sapucaia, já veio a Batalha das Monstras, se não me engano antes a Batalha da Morte, que era uma batalha que eu apresentava e organizava junto com a Alessandra, que era uma batalha que acontecia toda a última sexta-feira do mês em Canoas, na Praça da Bandeira. Então atualmente tem outra batalha também que ocupa esse espaço, né, mas que inicialmente era feito pela Batalha da Morte. Nesse mesmo local a gente fez um corre bem consolidado e firme lá, foi incrível, assim, até hoje as pessoas perguntam e pedem, né, a volta da Batalha da Morte, mas a mesma coisa, era uma batalha que foi iniciada por outras pessoas, era o Knife, o Ieso, o mano que também tinha apelido de Zig, Christian, o nome dele. Você não ouviu? Bastante tempo, assim, eram as pessoas que organizavam essa batalha, e aí os meninos, por questões assim, acabaram saindo, ficou na mão da Alessandra e a Alessandra me chamou. Então sempre foi isso, assim, sempre foi dessa forma, a partir de convites, e eu tá sempre presente ali, o pessoal me via que eu tava sempre ali, que eu tava sempre muito pilhada pelo movimento, e aí acabavam chegando esses convites. Então sempre foi de forma bem natural, assim, que isso aconteceu, né? E aí a partir disso também eu sempre gostei muito de cantar, né? As pessoas vêm pra mim assim, tu sabe cantar? Não sei cantar, eu gosto de cantar, é diferente, né? E tudo que eu gosto, eu dou o meu melhor, eu me dedico pra aperfeiçoar. E aí a partir disso começaram convites também pra começar a cantar. E aí, enfim, me pegava muito aquela questão de acreditar que o rap ele precisava ser uma coisa muito pessoal e que talvez eu estaria me apropriando de algo que não era meu, cantando algo que não tinha sido escrito por mim, mas eu tive pessoas na minha trajetória que me incentivaram muito e me tiraram dessa caixinha de achar que não é porque eu não escrevia que eu não podia estar cantando ou até recitando, se eram coisas que eu vivia também. E também onde eu pude trazer esse meu lado atriz, né? Que ser atriz também é isso, né? Tu dá vida a vivências que às vezes também não são tuas. Então, foi mais ou menos bem assim. Dizer, tu acabou sendo para a cultura uma intérprete de outras pessoas, né? E querendo ou não, isso é muito comum no hip hop, em outros estilos musicais também, que muitas vezes a pessoa compõe ali, mas não é ela quem canta, né? Isso. Nesse caso, tu é a pessoa que canta. E a gente tem isso muito forte, inclusive no samba, né? No samba, na MPB, tem grandes nomes, sei lá, por exemplo, Elis Regina, que as pessoas
muitas pessoas acham que grande parte das composições dela são dela, mas não são, né? E ela não deixa de ser grandiosa por isso, né? Mas também foi um trabalho árduo para mim de entender isso, né? Que eu também poderia estar fazendo aquilo e que o meu trabalho também era válido dessa forma. Mas eu sempre gosto de trazer isso porque, enfim, até pelo trabalho com poetas vivos e tal, que se consolidou bastante, né? Essa minha versão poeta que as pessoas enxergam, mas eu gosto sempre de trazer isso, né? Que não são letras nem obras escritas por mim, porque eu acho que é isso, né? Acho que mas não tem nenhuma escrita por ti? Não, eu não, realmente nenhuma, não. Nada? Nenhum versinho, nenhuma... Não, então, a gente tem... Se procurarem no YouTube, né, tem as músicas do Poetas Vivos, nas quais eu também faço parte, que aí é aquela coisa, né, estúdio, a composição é feita de forma coletiva, a gente traz ali, né, o que gostaria de falar, e aí trago ideias do que gostaria de ser dito. Esse verso eu acho que poderia começar desse jeito, ou terminar desse. A gente tem também o nosso DJ do Poetas, né, que é o DJ Ericão, que também não é compositor, mas assim como eu, ele também sempre participa muito dessa parte de composição. Mas um verso escrito por mim, uma poesia escrita por mim... Ainda não. E como é esse acolhimento dos coletivos na parte da criação da obra? Porque acredito que em algum momento, pelo menos no início, tu deve ter ficado meio fechada na parte de não sou eu que faço, então talvez eu não possa participar, até tu se sentir acolhida de uma forma onde tu pudesse estar presente sabendo que a tua parte vai ser bem feita. Então, a minha entrada no Poetas Vivos, ela se dá dessa forma, né? Eu adentrei Poetas Vivos, que para quem não conhece, eu acho importante contextualizar, né? Poetas Vivos é uma iniciativa cultural de jovens pretos e periféricos que visa a valorização, né, dessas identidades, assim, potencializar, valorizar a arte e a cultura preta e periférica. E eu fui chamada para entrar no Poetas Vivos em 2019. A gente estava em uma viagem do Reconexões Periferias, que inclusive a gente recebeu um convite pela Maluviana, que também é outro nome que eu gosto sempre de citar, a Flor do Gueto, né? Grande mulher aí também, que foi responsável para hoje em dia pessoas como eu poderem estar aqui. E eu fui convidada para ir para esse Reconexões Periferias, representando o movimento dos slams, isso em 2019. E o Poetas Vivos foi convidado também enquanto coletivo, né, para estar presente. E aí, quando a gente estava lá, a gente acabou trocando ideia, se aproximou um pouco mais, e aí surgiu o convite para eu entrar no coletivo, que inicialmente era para eu entrar enquanto produtora e captadora de eventos, assim, né? Como eu há um tempo já sou vista como uma pessoa que tem bastante contatos e conhece bastante pessoas, essa era a ideia. Mas aí no decorrer... O grupo já existia, no caso. Sim, o Poetas Vivos, ele existe desde 2018. Aí em 2019 eu fui convidada a fazer parte, e aí a minha entrada inicial era com esse viés, né? E aí com o decorrer do tempo, os guris, eles foram me empoderando nesse sentido, assim, de não, justamente essa ideia de que não é porque eu não escrevia que aquilo ali também não falava sobre vivências minhas, né? A questão que eu trouxe ali de ser atriz foram coisas que eu fui entendendo bem depois. Inicialmente veio com eles me trazendo isso, assim, não, olha só, Tu tem potencial pra isso, né? Tu pode, não é porque tu não escreve que tu não... E aí eles me potencializaram muito, assim, porque já tinha algumas pessoas há um tempo que me diziam isso, mas eu tinha essa dificuldade. Eu até já tinha gravado algumas músicas, assim, eu tenho um som no YouTube já com o Stiff também, Cientista de Emoções, o nome, não procurem. Bem antiga. Tem algumas coisinhas já que eu tinha feito, mas é isso, sempre coisas que não foram escritas por mim. E aí o Poetas Vivos me veio com essa força, assim, de me mostrar que podia, que era válido também. E aí, enfim, o tempo vai passando, né? Com o decorrer do tempo a gente vai amadurecendo algumas ideias, entendendo algumas coisas, vendo de formas diferentes também, porque isso também faz parte, né, do amadurecimento, assim, e hoje em dia a gente já tem algumas visões um pouco diferentes também em relação a isso, né? Por exemplo, como o fato de ser um coletivo onde atualmente eu sou a única mulher que se manteve, então foram algumas coisas que os meninos foram trazendo, assim, também, de algum momento já não estarem mais se sentindo tão confortáveis, por exemplo, de estarem canetando para uma mina, porque eles entendiam que aquilo ali para eles em algum momento também
talvez não fizesse mais sentido por isso, né? São vivências diferentes, assim. Sim. Então eles começaram a trazer também essa pauta de achar interessante daqui a pouco que as minhas letras elas fossem escritas por mulheres também, para que daqui a pouco eu conseguisse ter uma identificação maior com aquilo que era escrito. Sim. E enfim, isso também daí vai muito da parte artística e íntima de cada artista. Cada artista. Vocês ainda fazem parte do coletivo Poetas Vivos. Sim, continuamos aí em atividade. O Poetas Vivos, inclusive, a gente tem alguns eventos marcados já até o final do ano. Hoje, inclusive, o da Nova e o DEDS, eles estão dando uma oficina na PUC, que, se não me engano, a oficina é Artista Tem Que Fazer Arte, o nome, onde eles estão dando uma oficina de escrita poética. E aí, é isso, a gente, por enquanto, segue aí, né, em atividade, sempre, com a agenda aberta. Não dá pra parar, né? Não dá pra parar. E fala pra nós como é que é ser uma mulher negra, afroempreendedora, aqui em Porto Alegre. Como é que tu iniciou o teu trampo, assim, né? Que eu sei porque a minha mulher e a minha filha, elas adquirem bastante brincos contigo, né? Então... Queria que tu contasse um pouco sobre qual o nome, a tua marca, né? O nome da tua marca. Então, a Dona da Roda, né? A Dona da Roda é o nome da minha marca e da minha produtora também, que foi um nome que me foi cedido pela minha mãe. Na pandemia, aquela coisa, né? Do se reinventar, e aí eu tava já há um tempo fazendo argolas personalizadas. Porque teve uma época assim que voltou com força total a tendência das argolas, sim, né? E eu aderi. Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa muito de tendência, mas a da argola foi uma que não teve como escapar. Nossa. E até porque eu acho que, para além de tendência em moda, o acessório, a argola em si, ela representa muitas coisas, né? E aí eu comecei fazendo essas argolas personalizadas para mim, porque eu nunca encontrava o estilo exato, assim, sim, que eu me identificava. E aí eu comecei a fazer para mim, e aquela coisa como grande parte dos empreendedores começam. Fazendo para mim, o pessoal começou a gostar, perguntar onde é que eu comprava. Sou eu que faço, tu não vai fazer para vender? Não, faço só para mim. E aí, o que faltou? E aí comecei a tornar um empreendimento. Então a Dona da Roda, enquanto empreendimento de acessórios personalizados, ela se consolidou no período da pandemia. Mas a Mariana, empreendedora, que ainda nem entendia o que era ser uma afroempreendedora, né? Eu era uma microempreendedora no sentido de tamanho, porque eu era uma criancinha, assim. A minha mãe, ela fala que eu tenho mãos de Midas, né? Que é aquela mão que tudo que toca vira ouro. Então eu sempre tive uma facilidade muito grande, assim, para comunicação e para venda, e desde muito pequenininha eu já fazia coisas. Por exemplo, eu fazia marcador de página, eu pegava lá umas folhinhas. Uma época eu morei em Lajeado com os meus avós, e aí tinha uma loja de aviamento na frente. Eu ia lá, comprava retalhos, comprava várias coisas. E aí, uma época eu comecei a fazer pulseira também. Eu comprava as argolas de cortina, comprava retalho de tecido, colado com cola quente, uns argolão gigantesco, assim, de pulseira daí, né? Fazia, mas antes disso tinha esses marca-páginas que eu fazia, eu era muito criancinha também, fazia bijuteria para vender, fazia pulseirinha de miçanga, colarzinho de miçanga. Já fazia um bolo, já. Vendia, então desde muito pequenininha eu sempre tive esse corre, assim, essa alma e essa mente empreendedora. E tipo, ficou uma identidade também esses teus brincos, eu sei, eu não uso, né, mas tipo, eu sei deveria. Assim, ó. Pois é. E tipo, olhando na rua assim, tu vê, tipo, uma pessoa já com um brincão, aquele dali, eu acho que é o da Mari, tá ligado? Já fica nessa, aquele brinco ali, é o da Dona da Roda ali, dá pra reconhecer, fica uma identidade forte, é da hora. Então, isso é muito massa, assim, saber que as pessoas identificam já como, né? Sim. Porque eu acho que isso faz muito parte também porque existem pessoas que são empreendedoras, que são somente empreendedoras e que se identificam dessa forma, e existem pessoas que são artistas e empreendedoras, né? Sim. Eu me considero uma pessoa que é artista e também é empreendedora, então acho que ter esse comentário de vocês me reforça isso, assim, né? A partir do momento que eu consegui
colocar a minha identidade nisso e fazer com que as pessoas olhem e já reconheçam. E claro, eu não sou a única pessoa que faz argolas assim, eu não sou a única pessoa que faz argolas de pompom como as que eu faço, nem de macramê, que nem eu faço, mas é legal saber que quando as pessoas olham vão lembrar de mim, isso é identidade, né? Juro pra ti, Ana. Na hora, assim, quando eu vejo, acho que é. E aí também vem várias coisas que tu disse, né? Da Juju e da Ju serem minhas clientes também, né? Fiéis, inclusive, amo muito. Daí também vem estratégias, né? Que a gente cria, assim, como, por exemplo, eu trabalho com cartão fidelidade. Que é o cartão onde cada compra que a cliente faz, vai um carimbo, quando fecha 6 ganha uma argola de graça. Então é uma estratégia também de fidelizar os clientes. Quando eu faço embalagens, a embalagem ela vai com um cheirinho para trazer uma memória afetiva, ela traz um docinho para também mostrar que aquela cliente é especial, é importante. Então são coisas também que às vezes as pessoas tratam como coisas muito pequenas, né? Mas que fazem toda a diferença. Faz grande diferença. Empreendedorismo que ela faz também, que vem através também de uma habilidade que ela tem, que muita gente não sabe. Eu diria vício. Que é o resgate de ursinhos da máquina. Não é? Eu quero saber como é que surgiu e como é que ela consegue tanto ursinho. Qual é a manha? Conta pra nós. Se vocês olhem minha casa, vocês ficam apavorados. Mas enfim... eu também sou uma pessoa que tenho algumas facilidades, infelizmente, a adquirir vícios, né? E eu, desde muito pequenininha, também eu consigo reconhecer isso. Por exemplo, eu não bebo. Eu não é uma coisa que eu gosto, assim. Não sei se talvez por questões de traumas, de família... Porque eu acredito que quando a gente vive determinadas coisas, a gente pode seguir alguns caminhos, né? Tem pessoas que seguem o caminho de repetir aquele ciclo e continuar aquilo, ou de romper aquele ciclo. Então, eu, graças a Deus, consegui romper esse ciclo da adicção, por exemplo, pro lado da bebida. Mas eu entendo que eu sou uma pessoa que adquire vícios de forma muito fácil. Então, por exemplo, na pandemia eu comecei a jogar carta com a família do Michael. Aquilo pra mim se tornou um vício. A gente jogava apostando 25 centavos. Mas aquilo ali é um vício, entendeu? E aí uma vez eu ganhei um edital. E aí eu tava com dinheiro. Porque eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque eu acho que é uma coisa que é pouco falada e que é pouco trazida, eu acho importante. A minha mãe, ela me trouxe essa educação financeira desde muito criancinha. Isso tinha que ter na escola, né? Educação financeira tinha que ter desde... Faz muita falta, assim. E eu vejo que se hoje em dia eu consigo ser uma pessoa organizada financeiramente, é porque eu trago isso desde a minha raiz, assim. E aí eu tinha esse dinheirinho, eu pensei assim, vou investir em alguma coisa. Aí eu tava na praia. E aí eu vi uma máquina de pelúcia. Que onda! E aí eu olhei assim, máquinas de pelúcia? Acho que dá. E se eu investir nisso? Comecei a pesquisar valor de máquina de pelúcia e tal. Só que eu devia ter parado por aí. Porque o que eu fiz? Eu pensei assim, vou jogar pra ver como é que é. Aí eu fui jogar uma vez. Ganhou. E existe aquela coisa chamada sorte de principiante, né? E aí eu joguei, botei R$2 na máquina, gente. Tem vídeo, inclusive. Botei R$2 na máquina, joguei uma vez, peguei o bichinho. Mas depois daquilo ali, nunca mais, assim, nunca mais. E aí isso fazem 2 ou 3 anos já. E aí chega um momento que, né, eu tenho vários defeitos, tá, gente? Aqui a gente vem, a gente fala só as coisas boas, né? Tem muitos defeitos. Eu sou uma pessoa muito acumuladora. E aí, como falar que é acumuladora fica feio, a gente diz que coleciona, né? Eu sou colecionadora. Então, eu sou colecionadora. Eu coleciono isqueiros, eu coleciono tênis, eu coleciono latinhas, eu coleciono quadros, eu coleciono tudo que vocês imaginarem. E aí, eu comecei a colecionar as pelúcias, né? Só que aí chegou uma hora que não tinha mais espaço para as pelúcias. E aí, eu comecei a fazer o quê?
Porque a minha alma empreendedora sempre me leva para esse lado. Daí eu pensei, e se eu começar a vender essas pelúcias? Claro. E aí eu comecei a vender as pelúcias. E aí surgiu a MM Pelúcias, que inclusive o arroba no Instagram é MMPelúciasMM. Aí lá eu posto todas as pelúcias, todas não, gente. Lá não tem nenhum décimo das pelúcias que eu tenho em casa. Mas eu vou postando aos pouquinhos as pelúcias que eu pego. E agora nos eventos que eu vou expor também, além de levar as argolas, claro, eu não levo as pelúcias porque eu não tenho carro, né? Mas eu levo os chaveirinhos. E foi muito legal, assim, a recepção do pessoal, porque começou a sair bastante, assim, e foi muito legal, assim, porque teve até no começo a gente tem aquela coisa de se auto-sabotar um monte, né? Aí ficava assim, mas que sem graça, né? Eu tô só revendendo aqui uma coisa, né? Porque querendo ou não, é bem o que eu disse, não traz a parte artística, né? Sim, é só a revenda. Tá, mas qual que é o macete da máquina? Não. Essa parte. Tipo assim, ó. Ela tá enrolando. Eu posso contar pra vocês qual que é o meu segredo, tá? Sem problemas nenhum. Eu jogo no mesmo lugar. Eu não saio jogando em trocentos lugares diferentes. Eu jogo no mesmo lugar sempre. Você diz na mesma máquina? Na mesma máquina sempre. Então o dono dela deve estar muito puto contigo. Sim, o dono a gente tem uma relação, tem uma relação de amor e ódio, tá? Porque ele, às vezes, eu não sei se ele me ama ou se ele me odeia. Por quê? Como eu jogo sempre no mesmo lugar, eu sei mais ou menos os horários, eu virei amiga das pessoas que trabalham. Então, o segredo é o quê? É sempre tu jogar nas máquinas quando elas estão mais altas. Mas nada quer dizer que tu vai pegar. Porque as máquinas, elas têm... Agora eu vou desbancar aqui a marca das máquinas de pelúcia. Mas é que toda máquina, ela tem um valor, né, gente? Tipo... Sim. Nenhum empresário vai sair no prejuízo, né? Sim. Então existe um número, cada máquina tem um número de jogadas que vai dar o prêmio. Ou seja, toda semana o dono da máquina que tu vai lá, ele vai e altera o valor. Sim. Pra me dar uma sabotada. Imagina, ele vê a Mari lá da esquina correndo, contando as moedas. Já tira as pelúcias da máquina, vamos vaziar isso daqui. Vai, ele vê o limite de hoje é 300, ele vê a Mari, tá, vamos Mas aí, 600. Gente, por que eu disse que é uma relação de amor e ódio, né? Porque talvez, com certeza, ele pode me odiar muito, porque eu vou sempre lá e aí às vezes eu pego muita pelúcia. Mas eu sei também que ele gosta de mim porque ele compra pelúcia de mim também. Então eu pego as pelúcias lá e depois eu vendo de novo pra ele as pelúcias. Empreendedor. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente se ajuda, entendeu? Eu ajudo ele me ajuda, às vezes. Sabe qual é o nome disso? Máfia. Máfia das pelúcias. Por isso que eu disse que vou desbancar a máfia. Mas enfim, a minha dica é, se quiserem empreender com máquina de pelúcias, não joguem. Porque é aquela coisa, né? Quem usa não vende, quem vende não usa, então não dá pra misturar as coisas. Verdade. Mas eu vendo, gente, e isso inclusive eu jogo e vendo, gente. Eu vendo. Pode comprar de mim. Eu ainda vendo pro cara da máquina que eu jogo. Eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Sabe vender. Mas aí, gente, é isso, assim, eu levei isso até pra terapia já, né, de tipo assim, porque às vezes eu me preocupo também com o nível dos meus vícios, entendeu? Mas é o que eu trouxe, né, mas é o que eu trouxe da organização financeira. Então, o que eu faço? Pra ninguém sair daqui achando que eu sou uma maluca irresponsável. Todo dia que eu jogo, eu anoto o valor que eu gastei e a quantidade de pelúcia que eu peguei. Aí eu divido o valor que eu gastei pela quantidade de pelúcia que eu peguei. E aí eu sei a média de valor que eu gasto pra pegar pelúcia. Sim. E aí eu sei lá, minha média de gasto é R$12. Então eu tenho que vender pelo menos a 15. Sim. Ou sei lá, a minha média de gasto é 30. Então eu tenho que vender pelo menos a 35, entendeu? Sim. Eu tenho essa média assim pra saber quanto eu tenho que vender pra não sair no prejuízo. Mas era pra ser só um hobby, assim. Mas eu preciso transformar tudo em trabalho. E aí eu transformei em renda, gente. Mas a minha psicóloga já disse que tá tudo bem, que enquanto eu conseguir transformar isso em dinheiro, ela inclusive me acha genial. Então tá tudo bem. Não, quando falou que vende pro cara, que não, essa aí, sabe? Tem a mão. Tem a mão. E aproveitando o Leva que tu falou sobre atriz. Queria que tu falasse um pouco dessa tua parte aí, sobre ser atriz, né? E eu vi, pode me corrigir, mas eu vi que tá saindo um curta, ou já saiu algo do tipo ali que tu tava fazendo. Queria que tu falasse um pouquinho pra nós. Tá, então.
A minha trajetória enquanto atriz, ela começou antes do hip hop, né? Eu comecei a atuar com 12 anos de idade em um espetáculo chamado Adolescer, que é um espetáculo que até é bem conhecido, assim, pro pessoal mais jovem. Inclusive, tu falou ali antes da Sandy, né, que veio aqui num programa. A Sandy, a gente se conheceu num momento muito legal, assim, eu era bem novinha. Eu tava na Cidade Baixa um dia, acho que foi na Travessa dos Venezianos, ela pode me corrigir se eu estiver errada, porque como eu disse, eu não tenho memória. Mas eu lembro que ela me chamou, assim, e que ela me conhecia do Adolescer. E aí eu atuei no Adolescer dos 12 aos 15 anos, mais ou menos. E isso me propiciou, assim, estar me apresentando nos maiores palcos de Porto Alegre. Tipo, eu já me apresentei no Teatro São Pedro, já me apresentei no Teatro CIE, já me apresentei no Teatro Renascença, no Teatro de Câmara, no Teatro DC Navegantes, que hoje em dia nem existe mais também. Então, com 12 anos, eu adentrei o teatro a convite da diretora Vanja Camichel, que é a diretora do Adolescer. Ela me trouxe essa oportunidade, eu sou eternamente grata, assim, e isso veio a partir do meu trabalho com circo, porque antes de começar no teatro eu fiz circo durante muitos anos. E aí no circo eu fazia aéreos, né, que tem tecido, trapézio, que são aquelas coisas que as pessoas penduram no pano, e aí eu amava. E aí eu fazia também uma coisa que se chamava swing, que é malabares, né? Que são 2 cordinhas, assim, que tem um peso e umas fitinhas. E aí, com esse movimento, talvez vocês lembrem o que é o swing. Mas é uma coisa na rave. É, isso aí, da rave. Que daí faz movimentos. E aí eu fui convidada para Adolescer inicialmente para ser stand-by, que é como se fosse o jogador reserva, né, do futebol. Tipo, ele tá ali pra se algum... Que fica na geladeira. Pra se algum jogador se lesionar, tiver algum problema, ele vai substituir. E eu comecei como stand-by, eu comecei como atriz reserva. E aí, em pouco tempo, assim, infelizmente, acabou acontecendo uma fatalidade com uma das atrizes do espetáculo. E eu acabei entrando pro elenco oficial, que pra mim foi um grande orgulho, assim, saber que com a pouca idade que eu tinha, eu entrei pra esse elenco, que era um elenco muito massa, assim. Atualmente, o Adolescer, ele é feito, né, por pessoas mais jovens, mas na época que eu tava, eu era mais nova, e mais novo que eu não tinha ninguém, mas a única pessoa jovem, assim, era o Anderson Vieira, que ele tinha 18 anos na época, ele era o mais novo. Aí tinha eu que fiz dos 12 aos 15. O resto todo mundo já era adulto, né? Sim. Adolescente, adulto, assim, e até pessoas da terceira idade, fazendo esse espetáculo. E aí, a partir do Adolescer, eu comecei a fazer também, fiz parte de alguns outros espetáculos. Eu gosto sempre de trazer o Orioresteia, que foi um espetáculo que até tá no YouTube, a versão completa, esses dias eu assisti. Deu uma nostalgia, assim. Nossa. Que era do grupo Caixa Preta, que era um grupo que ele era feito por e para pessoas pretas, né? Então era um grupo teatral onde colocava pessoas negras em personagens de protagonismo. Porque o teatro, assim como todos os lugares que a gente for, é um ambiente racista, né? Racista, embranquecido, infelizmente elitizado. E aí o Caixa Preta, ele vinha com esse viés, assim, de colocar personagens pretos enquanto protagonistas, personagens de reis, rainhas, enfim. E aí eu fiz parte do Caixa Preta, que foi incrível também. Fiz parte da Paixão de Cristo, do Morro da Cruz e de Gravataí. Do Morro da Cruz, inclusive, esse ano eu atuei mais uma vez. E aí tem os filmes, né? Audiovisual, eu sempre, desde que eu comecei, eu sempre fiz figuração, que é aquele pessoal que a gente brinca, que a gente vê a pontinha do cabelo ali, que a gente vê lá atrás, né, mas que também são importantes, né. E aí esse filme que tu viu, provavelmente é o que eu postei hoje, que é o curta-metragem Porongos, que é um curta que vai falar, né, sobre... Mas... a traição, né? Sim. A traição que foi feita aí com o nosso povo, com os nossos guerreiros. E, enfim, não dá pra trazer muito spoiler, né? Até porque é isso, assim, eu fui uma mera figurante. Tenho imagens lindas pro portfólio, mas provavelmente no filme a participação vai ser mínima, assim. Mas eu tô nesse momento agora de me dedicar mais à minha carreira enquanto artista. Audiovisual, teatral, eu tenho feito mais cursos, tenho me dedicado a isso, porque
enfim, eu sempre fui essa pessoa que gosta de fazer muitas coisas, mas para tudo que a gente quer fazer, a gente precisa se dedicar, né? Sim. E aí chegou um momento que eu comecei a entender que eu estava me dedicando muito mais, e talvez só pro hip hop, ao ponto que chegou de, por exemplo, esse ano, eu chamei o diretor da Paixão de Cristo, eu falei assim, olha só, eu quero atuar. Ele falou pra mim assim, eu achei que tu nem queria mais atuar, ele falou pra mim. Né? Porque às vezes a gente foca demais energia numa coisa, né, e acaba... E aí ele disse pra mim isso, assim, eu só te vejo nas coisas de hip hop, ele disse, eu achei que tu nem queria mais atuar, eu falei, não, e aí eu entendi, não, se eu quero ser chamada, eu preciso ser vista. Sim. E eu também preciso me aperfeiçoar, né? Então eu voltei a fazer cursos e agora estou me dedicando para isso. Estou aberta a convites para videoclipes, peças teatrais, com dinheiro, sem dinheiro, também estamos aí, porque, né, o portfólio é importante. E, enfim, eu tenho já, eu acredito, né, um nome bem consolidado, assim. E aí, bem consolidado não quer dizer que todo mundo me ame, né? Bem pelo contrário, mas eu sei que eu tenho um trabalho sério e que eu construí um trabalho muito importante nesses 10 anos que eu me dedico aí à cultura hip hop. E por isso eu entendi também que eu mereço me dedicar ao que vai trazer frutos para mim, né? Porque eu comecei a entender também que tudo isso que eu faço, por acabar sendo muito ingrato na maioria das vezes, né? E aí tu perguntou ali sobre ser uma mulher preta no afroempreendedorismo, né? Ser uma mulher preta atravessa em qualquer caminho que a gente for, né? E eu acho que o que mais me atravessa é ser uma mulher preta no movimento hip hop aqui no Rio Grande do Sul. É uma das coisas mais difíceis para mim, assim, muito mais do que ser uma afroempreendedora. E aí eu comecei a entender isso, assim, né? Que infelizmente o movimento ele é muito cruel, ele é muito injusto por várias vezes. E aí eu comecei a me ver me desgastando muito por coisas que na maioria das vezes, quando a gente fala, por exemplo, de batalha de rima, né? Eu não faço freestyle, eu não rimo, e aí eu tô ali me dedicando por algo que a maioria dos louros quem vai colher são outras pessoas, e enquanto isso a minha carreira de atriz foi ficando de lado. Então por isso que eu precisei voltar agora a me dedicar nisso. Aproveitando que tu citou sobre as batalhas de rima, como que foi para ti virar a sucessora da grande Aretha, tanto na parte da Batalha do Mercado quanto no projeto de seletivas? E como surgiu essa oportunidade? Então, a Batalha do Mercado não tem envolvimento, né? A Batalha do Mercado eu nunca fiz parte da organização, só tive a honra de apresentar uma edição que foi, se não me engano, foi uma edição que era só para mulheres, que a gente fez em collab com as monstras. Posso estar falando uma grande bobagem. Mas eu não faço parte da organização da Batalha do Mercado, mas receber essa responsabilidade, assim, foi algo que não tem muita explicação, sabe? Tipo, é isso, assim, o primeiro nome que eu trouxe aqui de referência, né, Aretha Ramos. Não só minha, se não é de grande parte das pessoas, eu sempre digo, né, não conhece, pois conheça, porque senão tu já não começou muito certinho, né? Então, um belo dia, eu e a Aretha, eu lembro que a gente sentou na Andradas, assim, e aí ela veio conversar comigo, né, falando sobre os próximos passos da vida dela, também sobre novos momentos que ela estava vivendo e que ela precisaria passar esse bastão, né, como a gente fala. E aí ela perguntou se eu me interessaria nisso, eu abracei, tendo ideia um pouco do que era o desafio, porque há alguns anos eu já vinha auxiliando a Aretha, né, nesse processo, assim, eu apresentei regional, se não me engano, não lembro se eu cheguei a apresentar alguma estadual na época, mas lembro que regional sim, ajudava na produção também, e aí quando surgiu essa oportunidade para mim foi um grande momento, assim, né, de entender que a partir daquilo a minha responsabilidade ela ficaria 5 vezes maior. Eu abracei essa responsabilidade com muito carinho e dedicação, assim, sempre dei o meu melhor, com acertos e erros, né, porque isso eu erro bastante. Só erra quem faz, né? E é isso, né, só erra quem tenta. Mas foi algo muito especial para mim, assim, ainda mais vindo como
como um convite dela, algo que eu sei que, tipo assim, não foi... Ela foi lá, fez um sorteio e caiu o meu nome, entendeu? Ela fez uma... Foi direto, né? E provavelmente era algum tempo já que ela me analisava trabalhando com ela, certeza, que ela via e que aí ela entendeu que eu era a pessoa apta para estar abraçando aquilo. Sim. Inclusive agora, há uns meses atrás, a Areta, ela precisou se posicionar em relação a isso, né? Porque é o que eu digo, né? Ser uma mulher preta em uma posição de liderança dentro do cenário das batalhas de rima é um desafio imenso, assim, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de respeitar, de aceitar. Eu nunca esqueço uma vez que um MC me parou na Batalha da Escadaria para perguntar para mim por que a Areta tinha passado isso para mim. E aí eu falei assim, uou, tu já pensou em perguntar isso pra ela, né? Porque a escolha foi dela, faz mais sentido tu perguntar pra ela, né? E aí o mano veio com umas ideias tortas, assim, de tipo, ai não, mas é que eu não vejo a Areta como uma pessoa aberta pra receber esse tipo de coisa. Tu tá sempre no rolê, eu já te acho muito mais aberta pra estar recebendo. E aí, gente, depois de alguns anos eu entendi o que é o não ser aberta, que ele quis dizer. É simplesmente se respeitar e entender que quando tu ocupa um lugar de liderança, tu não pode sair aí cheia de abracinhos e sorrisinhos pra todo mundo. Porque nem todo mundo vai saber respeitar isso. E essa mesma pessoa que me falou isso há anos atrás, me questionando isso e dizendo que eu era uma pessoa super aberta e bararã, é a mesma pessoa que há anos me ataca e me persegue dentro do movimento das batalhas. Então, eu entendi, naquele dia eu até fiquei pensando, né, mas a Areta não aberta, a Areta não colando no rolê, e aí eu entendi que não é isso, a Areta ela sempre esteve no rolê, ela sempre esteve aberta, mas talvez o fato dela ter entendido antes de mim que ela não poderia estar lá sempre cheia de sorrisinho para as pessoas, porque as pessoas não saberiam respeitar ela a partir disso, o que é muito triste, né, gente, porque daí pensar... Ontem, por exemplo, um MC me falou isso na batalha, saindo da batalha, o MC falou pra mim assim, ai Mari, agora eu te entendo por que tu é assim. Aí eu falei assim como? Daí ele disse assim, é porque às vezes a gente não te conhece, a gente acha que às vezes que tu responde as coisas de um jeito meio... Aí ele não soube que palavra usar. Eu perguntei, tu acha que eu sou grossa? Daí ele disse assim, não, eu acho que tu fica numa linha muito tênue, onde tu não é desrespeitosa, ele falou. Aí, eu entendi que ele não me acha muito, né, simpáticazinha assim. Queria mais... E aí eu falei pra ele, né, que tipo assim, quando a gente tá nessa posição, agora o Homer, né, ele tá entrando ali pra organização do estadual, ele tá entendendo um pouco como é que é isso, né, Homer? Quando uma pessoa te pergunta uma coisa uma vez, gente, não tem problema nenhum tu responder. Mas daqui a pouco vai ser a 55ª pessoa que tá fazendo a mesma pergunta. E essa resposta, ela tá ali na bio do Instagram. Ela tá ali no grupo que tu botou as informações. Aí às vezes a informação tá em 4 lugares diferentes. Mas é óbvio que vai ser muito mais fácil tu chamar a Nega Mari e perguntar pra ela. E aí a Nega Mari, se ela não te disser assim, oi meu amor, daí já ficou bravo. A resposta é tal. Não, daí eu vou lá e eu faço o quê? Eu marco a mensagem onde estava a resposta e respondo, para que a pessoa entenda que eu tô respondendo, mas que aquela resposta já estava ali. E que faltou a pessoa buscar. E aí eu sou o quê, Homer? Eu sou a grossa, eu sou a impaciente, eu sou a desrespeitosa, sendo que, gente, de coração, não sabe. Eu conheço pessoas que são grossas, tá? Eu posso me considerar grosso. E aí tá. Mas tu até é uma pessoa que, tipo assim, as pessoas brincam dizendo que tu é grosso, né? As pessoas brincam dizendo que tu é grosso. Mas eu me considero. Bem. É que na verdade a minha grosseria até então é sempre em cobranças relacionadas ao que deve ser cobrado. Só que da tua parte, tu tem papas na língua, eu não tenho. Exatamente. Principalmente quando eu tenho que repetir uma coisa que eu já repeti. Eu não tenho papas na língua e as pessoas sabem. Então aqui é legal que a gente tenha uma prova ao vivo e a cores de como é diferente quando a gente tem uma mulher preta e uma pessoa branca fazendo isso. Entendeu? Sem contar pela questão também de que a gente tem que ter uma postura mais fechada. Pra mulher também, qualquer sorrisinho que ela dá a mais já faz o cara pensar outras coisas que não tem nada a ver.
Aí já ela é muito simpática. Aí do muito simpática, quando vê, não, eu acho que ela tá afim de mim. Os caras... São vários, gente, assim, ó, são vários delírios, vários buracos que são muito mais embaixo, assim. Mas é isso, tipo, por exemplo, eu falei ontem pra pessoa, né, quando me falou isso, eu falei assim, ai, tipo, eu não acredito que vocês me achem grossa. Tipo, gente, às vezes eu me acho simpática até demais para as coisas que eu tenho que aguentar, sabe? E, porque é isso, o Homer provavelmente, em 1/3 do que eu aturo, já teria explodido, entendeu? E eu não... Como assim, sim? O que você tá querendo dizer com isso? O Homer, com certeza. E eu, mesmo não sendo, eu sou taxada dessa forma. Aí a gente pode entrar, por exemplo, que a Nega Mari é canceladora. Quando que a Nega Mari tentou cancelar alguém? Essa daí, ó. Quando que a Nega Mari expôs o nome de alguém na internet? Imagem de alguém, nome de alguém. Nunca, gente. E não é por falta de necessidade. Sim. Talvez eu já deveria ter feito isso há muitos anos atrás. Sim. Mas eu não faço. Talvez eu deveria ter feito, porque dizem que quando a gente tem uma fama, a gente tem que fazer pra dar jus à fama, né? Sim. Mas a minha vida já é um inferno sem eu fazer. Imagina se eu vou fazer. Mas eu acho legal trazer isso como uma reflexão aos espectadores, né? De se questionarem em relação a isso, assim. Que nem esse MC que me disse ontem, né? Bah, agora eu te entendo. Às vezes é isso, às vezes o que falta é a pessoa pegar uma batalha para organizar. Sim. Às vezes o que falta é a pessoa pegar uma batalha para apresentar. Uma responsabilidade, né? Pegar uma responsabilidade para tu entender que ser espectador é incrível, é maravilhoso. Sem o espectador, o evento não acontece. É parte fundamental, a gente precisa. Mas o espectador, ele não sabe 1/3 do que acontece internamente. Ele não sabe 1/3 da dificuldade que é tu conseguir o que para as pessoas é um mínimo. É muito difícil de conseguir. Exatamente. Então, eu acho que é interessante isso, assim. A gente recebe diversas cobranças, principalmente enquanto é o Campeonato Estadual de Batalha de Rima, de pessoas que sequer organizam uma batalha. Aí a pessoa vem cobrar coisa que, tipo assim, cara... Se tu organizasse uma batalha, tu ia entender por que essa mini coisinha que pra ti não vale de nada é importante. Tu vai entender por que eu cobrar um prazo pra alguma coisa é importante, sabe? Uns detalhes ali que faz a grande diferença aí. E tu assumir uma responsabilidade assim não é qualquer um. Querendo ou não, a parte de organizar, que nem é difícil. Uma coisa que a gente sempre fala, a parte do MC, o rimar é o mais fácil. Porque para tu organizar um pensamento de forma coletiva, para fazer coisa para outras pessoas, tu tem que abdicar do teu tempo. Abdicar tu tem que abdicar do que tu faz de forma pessoal, de forma profissional, no singular, porque tu tem que trabalhar de forma coletiva. Então, trabalhando de forma coletiva, querendo ou não, tu tem que mudar tua mentalidade. Tu não pode, vou fazer uma batalha porque eu quero tornar o meu nome maior. Não é assim que funciona. Tem isso. E eu acho legal trazer aqui também um outro ponto, Guris, que tipo assim, eu trago todos os pontos de não é desprivilégio a palavra, né, mas enfim, que eu carrego, mas eu acho importante também trazer um ponto, né. Eu tô falando isso, né, do lado de uma mulher preta que sofre várias perseguições, várias acusações, várias coisas, mas eu ainda tive o privilégio de desfrutar muito da parte glamurosa que traz isso. Eu estive nos maiores palcos, eu apresentei parte das maiores batalhas, dos maiores eventos, mas a gente tem também minas pretas que fazem corres tão importantes quanto os meus, se não mais, que não tiveram a oportunidade de estar no palco de um Planeta Atlântida, que não tiveram a oportunidade de estar no palco de um Rap em Cena, que não tiveram a oportunidade de estar no jornal, na TV, como eu tive muita. Então é isso, assim, eu entendo todo lado que eu tenho que me atrasa, que me prejudica, que segura meu pé, mas eu sei também que eu consegui alcançar voos que infelizmente grande parte das mulheres como eu não conseguiram. E aí eu também trago mais uma vez o peso da responsabilidade de quem faz essa cena ser possível, né? Quem as pessoas estão chamando para protagonizar os seus eventos? Quando tu organiza uma batalha com MCs convidados, quem são os MCs que tu tá convidando para ir? Quando tu vai numa escola falar sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, quem são as pessoas que tu tá chamando para passar essa mensagem? Porque é muito lindo, né, a gente falar que as crianças são o futuro e a esperança, e aí tu tá levando
uma pessoa que agride mulheres para falar em uma escola. Tu tá falando sobre raça, mas tu tá levando um MC para cima de um palco que ele diminui ou inferioriza, desrespeita a identificação racial de outros artistas, entendeu? Então, acho importante também que as pessoas, enquanto sociedade, pessoas que constroem e alimentam esse movimento, entendam também quem são as pessoas que estão fomentando nesses espaços. Porque a partir do momento que eu chamo... Eu tenho muita dificuldade de chamar de cascola, tá? Mas agora eu pensei, posso chamar de Zig, claro, né? Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas, por exemplo, eu vou lá, eu chamo o Zig pra ir pra uma batalha. A partir do momento que eu chamo o Zig pra ir pra uma escola, gente... O Joãozinho, tá? Eu não tô tirando a tua importância nem de ninguém que vai na escola. Mas o Joãozinho, se ele for numa escola... A maioria das escolas que o movimento hip hop vai são escolas o quê? Escolas de comunidade, que tem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Sim. Gente, eu nunca esqueço quando eu dava aula numa escola, no Passo das Pedras, e os alunos viram um clipe do Poetas Vivos onde eu aparecia. Depois que os alunos viram aquilo, para eles eu era a maior estrela da face da terra. Então, a partir do momento que tu vai numa escola e tu tá lá para falar com crianças, tu vai ser o ídolo daquelas crianças. Sim. Então, o que tu falar vai ser verdade. E eles absorvem tudo. Depois é que eles vão começar a te seguir no Instagram. E eles vão começar a ver o que tu posta no teu Instagram. O que tu tá falando no teu Instagram. Então, quando a gente organiza um evento e a gente seleciona MCs, a gente não tá pensando só no momento ali da batalha. E eu recebo muitas críticas por isso. Ah, porque tu não chamou o MC tal? Sim, eu não chamei o MC tal, porque a partir do momento em que eu tiver a oportunidade de, pela minha curadoria, selecionar quem vai estar em cima daquele palco ou dentro daquela escola, eu minimamente vou estar chamando pessoas que eu entendo que têm pensamentos em comum. E aí não é pensamentos tipo assim, eu gosto de rosa, então eu vou ter que chamar alguém que gosta de rosa. Não. É tipo assim, eu tô fazendo parte do movimento hip hop, então eu não posso chamar alguém que tá desmerecendo o corre das minas na internet. Eu não posso estar chamando alguém que no dia a dia tá perseguindo mulheres. Não faz sentido eu fazer isso. Porque essa pessoa vai ser referência desses jovens. Exatamente. E eu não quero que a referência desses jovens seja esse tipo de pessoa. E aí quer dizer que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, que eu não tenho nenhum erro, que eu nunca... Não, eu tenho trocentos erros, eu tenho 1 milhão de defeitos. Mas é isso, quando a gente se propõe a fazer parte do movimento hip hop, a gente tem que entender que tem propósitos ideais que a gente, tipo assim, é aquilo. Ou tu tá de um lado ou tu tá de outro. Se tu tá em cima do muro, automaticamente tu já tá do lado mais forte. Então eu quis trazer isso também, porque enfim, eu sei que as pessoas que assistem, né, esse programa são pessoas que acompanham a cena das batalhas. E eu acho importante que a gente traga essa reflexão, assim, porque eu acho que às vezes o pessoal acaba tirando a importância disso, né? Porque é incrível cada vez mais as batalhas estarem ocupando as escolas. Sim. Mas quem que a gente está colocando, né, para ser esses transmissores de mensagem, né? Que nem a gente tem na... Muitas vezes a criança pode estar tendo o primeiro contato ali com o hip hop, né, naquela ação, naquela oficina ali, né? Então é muito importante essa questão de estar falando, de selecionar a pessoa que vai passar essa mensagem, né? Porque o trabalho, ele não acaba ali naquela oficina, né? Exatamente, porque hoje em dia o que está em ascensão são as batalhas de rima. Então, querendo ou não, a gente tem uma forma de passar mensagem. Mas quem sabe ano que vem é um outro percurso que a gente consiga passar a mensagem. Então a gente está aproveitando os meios, a princípio, da cultura hip hop que estão em ascensão, mas a gente tem que manter o princípio que é passar a mensagem para que outras pessoas que tenham interesse consigam comparecer e participar da cultura hip hop da forma correta, né? E aí quando eu trago isso, não é na intenção de dizer assim, fulaninho tá fazendo certo, beltraninho tá fazendo errado. Não, é nesse intuito mesmo de que as pessoas que estão recebendo essas oportunidades de chamar time para batalhar em escola, chamar time para levar para tal evento, entender quem que as pessoas estão chamando, porque para essa função existe um nome, né, que é a função de curadoria. A curadoria, ela é quem vai analisar as pessoas que está convidando. Por exemplo, eu sou curadora da Batalha do Olimpo. Então eu sou a pessoa responsável por organizar e pensar como que a Batalha do Olimpo vai ser feita. Vai ser por seletiva, vai ser por sorteio, vai escolher os MCs, vai ser inscrição na hora, enfim. E aí quando eu for pensar isso, eu tenho que analisar alguns critérios para ter uma linha de
enfim, que faça sentido isso, né? Então por isso que eu trouxe isso, assim, das pessoas trazerem para si essa responsabilidade, porque a gente está sempre jogando essa responsabilidade para os outros, para o mundo. É um problema estrutural. Sim, é um problema estrutural. É um problema milenar. Sim, é um problema milenar. Mas é um problema que está na nossa mão também fazer a nossa pequena partezinha para mudar. Cada um fizer a sua parte. E aí a gente acha que, tipo assim, mas aí eu não vou chamar o fulaninho pro meu evento, isso aí não vai mudar nada. Talvez mude, porque talvez quando tu não chamar o fulaninho pro teu evento, ele vai pensar assim, mas o que eu fiz pra não estar no evento? Exato. Aí daqui a pouco a pessoa pode pensar assim, será que não é aquele dia que eu desmereci o corre, sei lá, da mina que tava sendo jurada ali, aí eu intimei ela de uma forma diferente, pronto. E aí eu não tô dizendo assim, vamos matar a pessoa, vamos excluir a pessoa do movimento, nunca mais vai voltar, não. Até para outros MCs, né? Tipo, pessoas que olharem tal situação, levarem como exemplo, né? Não, e tipo assim, eu sempre parto do princípio de que o movimento hip hop é um movimento que preza pela ressocialização, né? Não é pelo cancelamento, não é pela exclusão, não é por nada disso. Mas a gente tá no planeta Terra, né? Sim. A gente vive uma vida adulta, né? A gente entende que toda ação gera uma reação. Exato. E que cada ação tem uma consequência. Então, às vezes não é cancelamento, às vezes não é boicote. Às vezes tu tá só respondendo pelas atitudes que tu fez. Isso é necessário para que a gente entenda, amadureça e mude. Sim. Porque daí quando a gente muda, a gente consegue mudar a estrutura, mudar a sociedade, fazer com que as pessoas que se inspiram na gente também mudem. Sim. E aí, enfim, eu acho que tudo é um grande círculo, uma grande roda. Essa questão... E postura também é essencial, né? E também a gente precisa entender que às vezes, por mais importante ou foda que seja o trabalho da pessoa, de forma profissional, às vezes não é no ambiente dele. Por exemplo, o cara, a mina, o mano, eles podem ser um puta artista foda, mas aí tu vai olhar o trabalho dele, são trabalhos que às vezes não cabem tocar dentro de um ambiente escolar. Sim, eu nunca vou esquecer, eu acho que, não me lembro se foi 2013, 2014, que foi um evento que teve de protesto contra o aumento da passagem, todo mundo cantando, todos os grupos cantando sobre descaso do governo, descaso da polícia, protesto, isso e aquilo. Aí teve um grupo que foi cantar e a música do cara falava que ele fez a baia de estufa pra encher de maconha. Então, tipo, tem essas questões, né? O ambiente pede o que precisa. Então, e eu acho também que vai muito da gente saber quais são as nossas potências e as nossas fragilidades, né? Por exemplo, não é bem fragilidade a palavra, mas tipo assim, eu me considero uma boa mestra de cerimônia, mas eu tenho uma frase que eu levo pra mim, que é aquela: mestre de cerimônia, não animador de festa. Se vocês querem alguém que vá puxar o grito mais divertido, mais longo, mais criativo, não vai ser eu. Eu tô contigo. Então, na caixa ali eu mando um grito pra todo mundo. Isso, porque eu e a Areta, quando a gente tá em batalha junto, a gente dá risada assim, né? A gente fala, na nossa época era vai morrer. Isso, vai é só isso. É sangue, toda essa cultura comeu. Né? Então, o meu repertório, ele tá limitado a isso aqui. Se tu quer alguém que vai chamar o grito mais divertido, é outra pessoa que tu vai procurar. E isso não quer dizer que o outro seja melhor que eu seja melhor, que um é pior que o outro. Não. São propostas. Desculpa. São propostas diferentes, entendeu? Sim. Eu sou a pessoa mais didática, eu sou a pessoa que vai estar ali para explicar como é que funciona, que vai estar ali para a hora da seriedade, para a hora da diversão também, mas a minha parte não é tanto a parte do entretenimento, entendeu? Sim, a minha parte é outra. Então, acho que vai muito disso também, que nem tu trouxe, né? Entender o local, a ocasião e o que tu propõe. E aí, isso acho que volta um pouco também na pergunta que tu me fez da Areta, né? Eu e a Areta, né? Duas mulheres negras. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo muito aquela coisa das pessoas quererem nos rivalizar, sabe? Porque uma é melhor, porque a outra é melhor. Porque eu preferia quando era Areta. Porque eu prefiro agora. Porque sei lá o quê. Por exemplo, né? Quando o MC trouxe essa pra mim de que tu é mais aberta. Depois eu entendi que aquilo ali também era uma forma de rivalizar eu e a Areta, entendeu? E aí as pessoas começaram a trazer isso.
E eu não lembro qual foi o contexto, eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que um dia a Areta, ela me trouxe uma coisa assim, ó, que eu guardo até hoje. Que ela disse pra mim assim, ó, Mari, eu acho que eu nunca não foi exatamente nessas palavras, né, logicamente, mas o que eu entendi do que ela me trouxe, né, que ela nunca iria se frustrar pelas coisas que ela me viu conquistando, porque ela entendia que as coisas que ela se propôs a fazer e as que eu me propus a fazer foram coisas diferentes. E o que ela se propôs a fazer, ela obteve muito êxito, e o que eu me propus a fazer, eu também obtive êxito. Então, nenhuma é maior ou menor, nenhuma é mais importante ou menos importante. Claro, eu acho a Areta mais importante, porque se eu tô aqui, foi por causa dela, né? Mas trazendo essa questão, essa rivalidade que as pessoas forçam. São coisas diferentes que as pessoas se propõem. E aí as pessoas têm muito essa necessidade, assim, de comparar, né? Competição, de tornar a competição. E às vezes não é competição, gente, é só eu dando o meu melhor aqui, tu dando o teu melhor aí, cada um dando o seu melhor. E que lindo, entendeu? Não preciso eu competir com o Homer, sendo que daqui a pouco o sonho do Homer é, sei lá, construir uma casa de hip hop, enquanto o meu sonho é fazer o maior festival só de batalha de rima. A gente tá com um propósito diferente. Sim. Aí eu vou ficar me comparando com o Homer, sendo que a proposta dele é outra, sabe? Porque, né? É o mesmo barco ali, cada um com seu rei. Caminhos diferentes. E foi um grande aprendizado que eu tive da Areta. Bem demais. E aproveitando essa questão do mundo das batalhas aí, queria que tu falasse pra nós como que tu vê esse mundo da batalha, esse momento que tá agora, assim, das batalhas de rimas. O que tu pode dizer pra nós, assim, questão dos MCs, questão das batalhas, das organizações? Tu diz a nível... A nível nosso aqui, vamos dizer nosso aqui, do nosso estado. Do nosso estado aqui. Então, eu acho que não tem como trazer, sem trazer o parâmetro nacional, né? Porque, enfim, acaba que isso baseia bastante, né? E, por exemplo, eu trabalho muito com o slam também, né? E aí, toda vez que eu chego em escola, tanto com o Poetas Vivos, quanto com o Entreverbo, que é outra organização que eu faço parte, que organiza a slam, e dá oficina sobre isso em escolas, é perguntar quem conhece o slam. E aí, geralmente, 1, 2 pessoas levantam a mão, assim, aí tu pergunta quem conhece batalha de rima. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque as batalhas, elas estão nas novelas, né? Agora, se não me engano, a novela da 7 tá com batalha de rima. Tem. Há pouco tempo, a gente teve também um especial que passou aí na Grande TV, que também tinha batalha de rima. Teve as séries, né, que trouxeram batalha de rima. E aí eu acho que isso faz com que isso traga uma dimensão muito maior, né? E aí isso reflete aqui também. A gente tem muitas pessoas que começam nesse movimento por conhecer pela TV, ou às vezes é isso, tá passando no centro de Porto Alegre, vê uma batalha, tá passando no centro de São Leopoldo, vê uma batalha, e aí quer saber mais, conhece. Eu acho que a gente tá num momento... Em relação às batalhas de rima, assim, eu acho que de alta, acho que principalmente aqui em Viamão, tem sido lindíssimo, assim, ver o momento, inclusive parabéns para vocês, né, que estão construindo junto isso daí. É lindo, assim, porque eu peguei a época em que a gente tinha batalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né, que a passagem do trem ainda era 1,70 e a gente tinha batalha todo dia para ir, e é lindo, assim, ver que isso tá reacendendo, sabe? Porque a gente tem muita gente que começa nas batalhas, né? Inclusive no slam tem muita gente que vai pro slam que começou na batalha de rima também. A gente tem muitas pessoas que se tornam depois grandes artistas e começam na batalha de rima. Então eu acho que é fundamental, assim, cada vez que a gente tenha mais rodas. Eu acho que a gente tá com bastante MC muito potente também aqui. Tem bastante talento mesmo. Muito. Bastante talento mesmo. Se eu pudesse dar um conselho, assim, para esses MCs, que conselho não se dá, né? E vender, ninguém estaria me pagando para isso, por melhor empreendedora que eu seja. Vai que, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, assim, eu diria pro pessoal ler, sabe? Ler, estudar sobre as coisas, porque... Eu entendo que o movimento das batalhas acabou indo muito mais para esse lado do entretenimento, né? Acho que justamente por essas grandes batalhas que se tornaram tão midiáticas e que foram para esses caminhos maiores, assim, e que
por várias vezes tem batalhas que acabam focando nesse lado mais de entretenimento, mas eu queria poder acreditar que a batalha ela ainda faz parte da cultura hip hop. Sim. Mais do que do esporte, sabe? Sim. Porque eu vejo que se tornou muito isso, assim. E eu acho válido, acho incrível, afinal é isso, né? A batalha é uma competição, então ela não deixa de ser esse esporte, mas eu queria ver, assim, que a gente não tá perdendo esse lado, que é o lado hip hop, que é o lado que luta por ideais, Sim. que é o lado que, enfim, é o que eu trouxe, né? Eu sou desse lado mais didático, mais informativo, de construção, de troca, de diálogo, de aprendizado. Sim. Acho lindo a parte da diversão, acho lindo a gente estar ali pra curtir. Eu várias vezes, eu sempre digo assim, eu tenho pavor quando falam que batalha não é rolê, porque pra mim, se não é rolê é o quê, né? Se ninguém tá ganhando 1 centavo pra estar ali... Eu não considero rolê, né? Não considera? Eu não considero. É trabalho pra ele. Não, é que tipo assim, ó, tem várias pessoas que trazem essa ideia e eu super respeito, mas pra mim isso nunca existiu. Pra mim, a batalha é um rolê, mas eu acho que é um rolê como qualquer outro. É um rolê que necessita... Tem suas regras, tem seus, né? Precisa de uma organização. Vai da organização, né? Tipo, ter aquela postura, o pessoal respeitar o momento, né? Mas eu não consigo trazer como algo que não seja rolê, se ninguém... É um rolê, entendeu? Sim, mas digo ali... pelo que o Homer trouxe, né? Do meu ponto do porquê não conseguir considerar algo que não é um rolê. Porque é algo que, tipo assim, aos poucos a gente tá conseguindo chegar nisso de receber pra fazer. Entendeu? Por exemplo, eu hoje em dia eu não colo mais em batalha que nem eu colava antes. Por quê? Porque eu preciso trabalhar todo dia de noite vendendo livro para garantir uma renda, porque eu não tenho nenhuma renda fixa. Então, esse é meu trabalho. A batalha, a partir do momento em que aquilo ali, infelizmente, só me gera ônus. Claro, tem o bônus ali da recompensa, da satisfação, de tu saber que tu tá fazendo uma coisa, que tá construindo, que tá fazendo a diferença, e tudo isso é muito válido. Mas eu acho que a questão do rolê é porque eu acho que as pessoas se perderam muito de achar que rolê é bagunça, entendeu? Sim. Então eu acho que isso, que a batalha é um rolê, mas não é bagunça. Pra mim, acho que essa é a melhor definição. Mas sou contra dizer que batalha não é rolê. Pra mim, batalha é rolê. Tava falando rolê organizado. Eu queria saber, já que tu citou também eles, também como que o slam surgiu na tua vida. Ou melhor, como que tu caiu dentro das organizações do slam, porque querendo ou não, tu tá tanto dentro das batalhas quanto dentro dos slams. Né? Uhum. Então, o slam ele surgiu aqui no Rio Grande do Sul em meados de 2017, né? E aí ali por junho, julho, se não me engano, de 2017, eu fui convidada para apresentar o meu primeiro slam, que foi o Slam Liberta, que era um slam que acontecia na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, lá em Esteio. E aí tem até uma foto assim no meu Facebook, na época o Insta ainda não era tão forte, né? E tem uma foto que eu chego a estar vermelha, assim, de choro, né? Porque o slam é algo muito emocionante, assim. Agora, depois de 8 anos, mais ou menos, que eu tô aí no movimento dos slams, ainda me emociono quando colo. Então vocês imaginam o primeiro, né? Sim. Vocês já foram em slam, é óbvio. Sim. Alguém não se emocionou alguma vez no slam? Muito bom. É difícil, né? O slam tem várias coisas que nos atravessam, assim. E o slam, quando surgiu, ele me trouxe acho que um abraço, assim, que eu tava precisando, que tava me faltando nas batalhas de rima. Depois, com o decorrer do tempo, a gente vê que tudo é uma loucura igual, que tudo nos adoece igual e que, infelizmente, a gente ainda precisa muito para que esses ambientes sejam ambientes seguros, que sejam ambientes de fato saudáveis, acolhedores, mas isso não é no sentido de correr ninguém, tanto de conhecer batalha quanto de conhecer slam, pelo contrário, é um convite, mas eu sempre trago as coisas de uma forma não glamourizada, entendeu? Tipo assim, não vai chegar achando que é tudo mil maravilhas, não.
é como qualquer espaço. E isso eu aprendi também, que não adianta eu querer sair das batalhas porque rola machismo, não adianta eu sair do slam porque rolou uma situação de silenciamento. Não adianta, se eu for pro skate, se eu for pro grafite, se eu for pro direito, se eu for pra pichação, se eu for pra arquitetura, se eu for pra medicina, qualquer lugar que eu for, isso vai existir. Mas o slam, ele veio como isso, assim, veio como esse espaço, acredito, de liberdade, né? Porque as pessoas pudessem trazer as suas questões, assim, e serem abraçadas, serem acolhidas. Eu acho que o slam é um espaço fundamental, assim, para a criação de novos artistas. E aí acho que a batalha de rima, ela vem também nesse viés. Tem muita gente que vai em slam e a batalha a primeira vez para assistir, e aí aquilo ali acaba pegando gosto e começa a tentar em casa, e daqui a pouco estão competindo, e daqui a pouco se torna um grande nome. Ou daqui a pouco é isso, a pessoa tá na escola e vai, por exemplo, que nem hoje, né, essa oficina que tá acontecendo ali com o Dedes e com o da Nova. Vai o Dedes e o da Nova numa oficina, dali surge uma grande poeta que começa a competir nos slams. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que são espaços, tanto a batalha contra o slam, são berços, assim, né, às vezes tem gente que, tipo, não gosta de cantar, mas daí vai, escreve tribem, pum, vai lá, vai pro slam, vai recitar, né, tipo... a gente sempre gosta de trazer isso, assim, que o slam é aquele... espaço para quem não se encontra em nenhum lugar, sabe? Porque é isso, assim, diferente da batalha, tu não precisa estar ali confrontando alguém diretamente. Exato. Tu tá só te libertando, né? Na verdade. E aí no slam eu sempre trago isso, assim, que o slam ele pode ser considerado uma batalha contra todo mundo, ou contra ninguém, ou contra si mesmo. Então eu acho que é isso, assim, para mim o slam é um dos espaços... Eu amo, né, gente? O slam é batalha. Eu acho que, como tudo que estraga, é o fã-clube. Normal. Mas tem muita gente boa, gente. Tem muita gente boa, muita gente talentosa. Incrível. É boa. Tá, grande maioria. Que a gente já falou de trabalho. A Nega Mari, ela coordena as seletivas, coordena a Batalha do Rap em Cena, coordena slam, Poetas Vivos, faz isso, faz aquilo. Mas joga nas máquinas. Joga nas máquinas, empreendedora dona da roda. No teu tempo livre, além de dormir, o que tu gosta de fazer? Quem é a Mariana Marmontel? Gente, tempo livre. Alguma coisa tem que gostar de fazer. Que palavra é essa? Daí é isso que eu trago pra vocês, entendeu? Jogar nas máquinas de pelúcia era pra ser isso, entendeu? Era pra ser o meu tempo livre, era pra ser o meu hobby. E aí fiz o quê? Gerei renda a partir disso, transformei em trabalho. Claro. Mas o meu momento de lazer e diversão, gente, sinceramente, é quando eu tô jogando nas máquinas. Agora eu não tô mais tanto, porque eu tô num momento de muitos momentos na minha vida. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de ouvir música, eu escuto músicas muito diferentes, eu sou muito julgada pelo meu gosto musical. Porque, como eu falei, a minha mãe é produtora, né? Sim. E eu passei a minha infância inteira escutando os trabalhos que a minha mãe produzia. Então, tipo assim, eu escuto muita música infantil. Muita música infantil, tipo, desde Palavra Cantada até Beto Hermann, por exemplo, que é um artista que a gente tem daqui, ele tem músicas muito lúdicas, assim, educativas, que eu gosto muito, muito, muito. E eu escuto no meu dia a dia, assim, tipo, se vocês olharem meu Spotify aqui, por exemplo, tem as músicas do Sítio Pica-Pau Amarelo também. Adoro ouvir, adoro ouvir. Tá caminhando na rua, vai trabalhar e mete o Xuxa só pra baixinho. Não, Xuxa não é muito minha praia. Mas pode ser que um dia tu me pare e diga assim, eu quero ouvir o que tu tá ouvindo agora. Daí eu tô ouvindo ali, aí eu te digo assim, eu tô ouvindo Rita Lee. Aí tu pergunta Rita Lee. Sim, cuidado que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. E aí tem vários grupos também, por exemplo, tem uma artista, nada disso de rap, tá, gente? Fugindo um pouco do rap, né, pra sair um pouco disso. Tem uma artista grandiosa daqui que se chama Loma Pereira, Loma Solares, o nome artístico dela, desculpa, Loma Solares. E eu amo as músicas dela, escuto as músicas dela quase todo dia, assim. Tem também um grupo chamado Grupo Status, que é um grupo de homens negros, que eu era muito fã, e tudo isso de criança, tá, gente? Que eu escuto de criança até hoje. E o Grupo Status, ele traz músicas com
com um contexto afro-açoriano, assim, traz umas músicas afro-gaúchas, eu gosto bastante. Eu assisto muito caso criminal, sou bem viciadinha em casos criminais, mas gosto de um canal específico, que é o Quintas Misteriosas. E o que eu faço no meu tempo livre, que é quando eu tô... que não é livre, na verdade, né? Tipo, quando eu tô vendendo os livros na rua, no meio tempo, entre um bar e outro, geralmente eu tô assistindo novela, assim, ouvindo novela. Tipo, eu tô caminhando... geralmente eu tô caminhando com os livros na mão e ouvindo a novela, assim, aí eu vou só ouvindo. Aí, às vezes, eu chego em casa e assisto depois de novo pra poder assistir, né? Porque eu só ouvi. Tem mais... Tipo assim, eu gosto muito da noite, né, gente, da madrugada, então... sair de noite, de madrugada pra caminhar, assim, né? É bom, né? Fazer aquelas coisas que a gente gosta de fazer na rua, ao ar livre, verdes e coisas assim. Adoro. Mas a minha vida é basicamente trabalho, gente. Cinema. Eu vou muito no cinema. Bom, vou muito no cinema. Tipo, cinema mesmo, assim, em sala de cinema. Gosto Último muito. Filme que tu viu? O último filme que eu assisti foi Rosés. Não sei se é bem esse nome, mas tá no cinema agora. É de um casal. Muito bom. E eu assisto todo e qualquer tipo de filme, assim, dificilmente não gosto de algum. Antes desse eu assisti... Ai, gente, eu sou péssima de memória. Mas é um que tá no cinema, que é alguma coisa azul. Lagoa Azul. Não. Não, né, Zig? Ai, gente, eu vou ter que procurar depois e vocês vão colocar ali o nomezinho dos filmes pra indicar, que são filmes bons. Um é nacional, esse é o azul que eu falei, 2 azuis. Ai, não vou pesquisar aqui agora. Mas muito bom, muito bom. É um filme que tem um ator nacional. Acho que é isso que eu mais faço no meu tempo livre, é ver caso criminal, ouvir música e assistir novela. E agora também com essa questão, né, de estar focando na minha carreira mais artística, atriz, tá tentando ser um pouco mais... prestar um pouco mais de atenção, assim, né? Porque eu faço as coisas muito no automático. E aí eu tenho essa minha questão de memória, que ela não existe. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, fulaninho de tal. Pra mim, ligar nome e imagem, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu gravo mais apelido do que nome. Eu não gravo nada. Se falar apelido, eu sei quem é. Não, eu não gravo nada. Eu não gravo imagem, eu não gravo nome, eu não gravo apelido, eu não gravo nada, eu sou horrível. Então, eu tenho tentado tentar fazer isso mais como um estudo mesmo, sabe? Tipo, não, eu vou analisar isso aqui, eu vou tentar ver o plano que eles estão filmando isso daqui, vou ver qual que é, sei lá, para além de somente assistir e degustar aquele momento, também entender o que tecnicamente está acontecendo em cena, sabe? Sim. E é uma coisa que eu faço muito com a minha mãe. Ver com outros olhos, né? O filme, a minha mãe é uma pessoa muito crítica, assim, então ela tem muito essa facilidade e ela me pega muito nisso também. Tipo assim, tá, e aí, tu entendeu o que esse jogo de câmera quis dizer? Tu entendeu? Esses dias a gente tava assistindo um filme e aí apareceu um movimento de ondas, assim, e pra mim aquilo era só uma onda, né? E aí daqui a pouco a minha mãe perguntou pra mim, tu entendeu o que essas ondas querem dizer? E aí eu fiquei, não. E aí ela me trouxe a explicação, pra mim, tipo assim, né, são ondas. E aí ela trouxe assim, não, observa que foi um momento tenso antes dessa cena e observa o movimento da água batendo nas pedras. E minha mãe assista também, né? Complementa todos. E aí, então, mais ou menos isso que eu faço no meu tempo livre, assim. Mas quem é Nega Mari? Nega Mari é uma pessoa maluca que tenta fazer 1 milhão de coisas e acredita que isso é possível. Porque eu fico muito de cara quando as pessoas vêm com aquele ideal de que não, tu tem que escolher uma coisa e se focar naquela coisa. Muito bem. Eu não consigo também. Se tu é uma pessoa que quer focar numa coisa e dar o teu melhor em uma coisa, ótimo, acho isso lindo, admiro também. Mas eu não quero ser invalidada porque eu sou uma pessoa que gosta de atuar, que gosta de fazer performance poética, que gosto de fazer artesanato, que gosto de jogar em máquina de pelúcia e vender, que gosto de apresentar evento e por aí. Eu também dou o meu melhor em todas essas coisas. E é lógico que a partir do momento que tu dá o teu melhor em 10 coisas, não vai ser a mesma coisa que tu dá o teu melhor em uma única coisa. Mas eu acredito que isso é válido também. Sim. E eu sou feliz dessa forma.
Com certeza. Certo. E de forma profissional, o que tu almeja pro teu futuro? Na verdade, o que tu almeja pro teu futuro de forma profissional e de forma pessoal? Eu acho que os dois andam bem juntos. O que eu tenho no geral, assim, eu gostaria muito de poder ter uma vida mais tranquila. Poder seguir fazendo o que eu amo, mas sem precisar me desgastar tanto. Eu não quero fazer menos coisas, mas eu gostaria de precisar fazer menos de forma tão intensa essas coisas. Porque isso acaba nos desgastando muito, assim, em vários níveis, né, gente? Tipo, é isso, assim, sair pra vender livro na rua. Não é uma coisa que eu odeie. Eu, inclusive, acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que gosta de fazer isso. Mas traz muitos desafios. Sim. É muito difícil, assim, tu tá ali representando um coletivo de pessoas pretas, tá chegando nas mesas para falar com as pessoas. Tem pessoas que vão ser muito educadas, muito simpáticas, vão ter pessoas que vão guardar o celular quando tu chegar perto, vão ter pessoas que não vão te dar nem boa noite. A gente enfrenta diversas coisas. Já com as pessoas é difícil. Então, eu gostaria que pudesse ser tão lindo quanto é, mas mais leve. Esse é o meu sonho, que eu pudesse não me extrapolar tanto em tudo, porque eu também tenho uma questão de saúde bem delicada, que acaba me atravessando em muitos momentos, assim, então acho que isso também vem daí a minha necessidade de fazer tanto ao mesmo tempo e tão rápido, porque eu tenho muito medo de daqui a pouco o meu corpo não aguentar mais o meu ritmo. E ao mesmo tempo eu sei que eu também precisaria me poupar hoje para que o meu corpo pudesse aguentar mais lá na frente. Então é uma questão contraditória, mas que é uma realidade que eu enfrento. O tempo só passa também, né? Se tu parar de fazer... Não para pra nos esperar. Então é isso, eu queria que pudesse ser mais leve. E aí o que eu almejo profissionalmente, tá? Profissionalmente agora eu almejo seguir assim nessa questão em relação às batalhas e aos slams. Porque eu acho que é isso, eu acho que eu consegui fazer um nome massa. Eu sou orgulhosa do nome que eu fiz e da trajetória que eu conquistei. Demorei muitos anos para reconhecer e ter a tranquilidade para falar isso que eu falo. Porque antes é aquela coisa, né? As pessoas vêm dizer e tu fica, não, mas sei lá o que é isso? Não, mas sei lá o que é aquilo? Não, hoje em dia eu consigo, que nem agora, sentar aqui numa mesa com vocês e dizer eu estou feliz com as coisas que eu construí, com a trajetória que eu trilhei. Então eu espero seguir dessa forma, cada vez podendo proporcionar espaço para mais artistas de estarem em grandes espaços, que na maioria das vezes a gente não se imagina, e eu gosto sempre de trazer o Planeta Atlântida como isso, como esse espaço, que eu sempre digo, né, eu não me via como público do Planeta Atlântida, e aí daqui a pouco eu tô no palco, em cima. Junto com Big Mike, junto com grandes nomes, né, então eu quero poder cada vez mais proporcionar isso para outras pessoas, e também ver cada vez mais pessoas, assim como a gente está tendo cada vez mais pessoas podendo proporcionar isso para outras pessoas. Afinal, tudo é um ciclo, né? Aí entra a roda, que quando eu trago a dona da roda, né? Não é que eu quero ser a dona da razão, é que a roda ela tem muitos significados e simbologias, né? Então, isso, né? Essa continuidade também precisa ser feita, essa manutenção. Eu espero que isso cada vez mais. Eu quero ter cada vez mais oportunidades em relação à atuação, e eu acho que eu tô plantando, tô buscando por isso. Acho que vai demorar até eu colher esses frutos, afinal é isso, né? Eu fiz uma escolha, eu dediquei os meus últimos 10 anos para outra coisa, a ponto disso, né, as pessoas acharem que eu nem queria mais ser atriz. Então eu sei que é uma coisa que eu preciso recuperar, e eu tô fazendo isso, mas profissionalmente eu almejo isso, eu almejo poder viver, poder continuar vivendo de arte de forma mais leve. Pessoalmente, o meu sonho sempre foi poder proporcionar uma vida tranquila para minha mãe. A minha mãe é a minha maior referência de mulher, de mãe, de profissional, de tudo. Não é perfeita, cheia de falhas também, mas é a melhor mãe que eu poderia ter, né? A gente sempre brinca, né? Até minha mãe preferida. Minha mãe é a minha mãe preferida. Se eu pudesse escolher entre qualquer opção, eu teria escolhido ela. E o meu sonho de vida sempre foi poder, toda vez que a minha mãe precisasse de dinheiro, poder apoiar ela. Essa foi a primeira meta de vida que eu coloquei pra mim, assim. Eu quero, toda vez que a minha mãe precisar
Não importa quanto, não importa quando eu ter para apoiar ela. A gente se apoia muito, assim, eu e minha mãe, então acredito que isso eu já consegui. E aí, pessoal, para mim, eu acho que é isso, poder ter uma vida mais leve, assim, sem precisar tanta correria, sem precisar passar por tanta cobrança, e a maioria das vezes são cobranças de pessoas que nem são meu chefe, Adri. Às vezes não faz nem metade. Não faz um terço do que eu faço, entendeu? Não é meu chefe, não poderia, então eu queria isso, assim, poder ser um pouco mais tranquilo. E aí eu acho que para isso eu podia desejar que as pessoas sejam mais felizes e satisfeitas com seus corres e com as suas vidas, porque eu acredito que a partir do momento que a gente fica satisfeito com o nosso corre e com a nossa vida, a gente não precisa estar atravancando o corre dos outros, sabe? E aí, então, eu acho que um pouco disso, assim, do que eu espero pra minha vida pessoal e profissional. Não sei se respondeu a tua pergunta, Romer. Mas... Respondeu. É isso. Eu queria que tu passasse, então, uma mensagem final aí pra quem tá nos escutando, nos vendo aqui. Pra quem quer entrar nesse mundo do hip hop, do empreendedorismo, desse mundão intenso aí. Eu queria que tu passasse uma mensagem pro pessoal que tá nos escutando. Agora sim é o momento que tu vai olhar direto para aquela câmera ali, e principalmente para as pessoas que te admiram, ou também para as pessoas que te criticam e também não fazem muito o que devem da vida, mas pode mandar um recado para todo mundo aí. Então, como eu falei, né, não sou a melhor pessoa para romantizar os lugares e as coisas, então eu acho que é entrar sabendo que é um desafio, principalmente se tu for mulher, principalmente se tu for mulher preta, principalmente se tu for uma pessoa LGBTQIAPN+, o movimento hip hop, ele tem muito a amadurecer em relação a isso, mas eu acredito que a gente está no melhor momento, assim, em relação a isso. Acho que as coisas elas vão evoluindo, né? E eu acho que o nosso movimento ele vai evoluindo junto. Acho que cada vez mais a gente tem pessoas com senso crítico dentro da batalha de rima, que trazem questões importantes que devem ser pautadas, devem ser refletidas. Então, eu acho que é entrar sabendo isso, assim, que vai ser um desafio, mas que vocês não vão estar sozinhos, que tem pessoas como eu, tem a Batalha das Monstras, que tá aí para isso também, para ser esse ponto de encontro, de acolhimento, para pessoas que na maioria das vezes não se sentem bem em outras rodas. Dizer que qualquer desafio que tu enfrentar, provavelmente tu não vai ser a primeira pessoa enfrentando esse desafio, então procure outras pessoas para entender as experiências que essa pessoa viveu, dicas, sugestões, conselhos que as pessoas possam te dar para que tu consiga frequentar esses ambientes de forma mais saudável possível. Eu ainda não descobri, então quando souberem também me contem, por favor. Mas que se joguem, assim, se joguem de cabeça, porque esse movimento todo é o que eu trouxe, né? Ele não é fácil, mas ele tem uma perspectiva linda, assim, e nos leva a lugares, às vezes, inimagináveis. E aí, esses lugares inimagináveis é tanto pegar um avião, e que nem a gente tem casos, né, de MCs, slammers que nunca tinham viajado, até ter a oportunidade de viajar representando seus estados, até a oportunidade disso, assim, de estar numa sala de aula compartilhando a sua experiência, e às vezes isso vale mais do que qualquer viagem, assim. Então acho que é isso, são espaços incríveis que a gente tem que estar, a gente tem que ocupar, a gente tem que mudar o que a gente acha pertinente de ser mudado. E se eu pudesse deixar um apelo mais uma vez, é isso, assim, que as pessoas coloquem a mão na sua consciência, pensem sobre as contribuições que estão trazendo para o movimento hip hop, o que estão propondo dentro dessa cultura. E também quero me deixar aí aberta, eu sou palestrinha, né? Eu falo muito, mas eu também gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir quando as pessoas acham que eu tenho alguma coisa para melhorar, quando as pessoas acham que eu tenho alguma coisa que eu posso pensar por um viés daqui a pouco que eu ainda não tenha pensado, por outra perspectiva. Então, por mais que às vezes alguém possa achar que não, tentem, me chamem, vamos trocar uma ideia, vamos se conhecer. Não sei, se tiverem interesse de conhecer o meu lado, saber o que eu penso sobre cada situação, eu vou estar aberta a compartilhar também. E saber o que vocês pensam. E é isso aí.
É isso, tô aberta, eu sou uma pessoa bem aberta ao diálogo. Então é isso, antes de mais nada, muito obrigado, Negamari. Satisfação. Obrigado, Maria. Sei que é complicado resumir uma vida em 1h e pouca de conversa, mas acredito que seja de bom grado a todos ter escutado um pouco da tua história, da tua trajetória, da tua vida ao hip hop. Então, fico feliz de ter poder te escutado hoje, ter participado dessa conversa. Agradeço a tua presença. E é isso, família. Esse foi mais um episódio do podcast As Ruas Falam. Hoje nossa convidada foi a nossa multiartista Negamari. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no YouTube, Facebook e Spotify. Então quem quiser é só dar um chego lá, que vai estar disponível. E obrigado a todo mundo que vai ouvir, vai ver disponível nas telas. E é nóis, esse foi o podcast As Ruas Falam.